Oi, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Então, é hora de estudar em casa. Vamos separar um horário aí do nosso dia para a gente se dedicar aos nossos estudos, que isso é muito importante para o nosso crescimento, né? Então, atividade de hoje, 30 de setembro de 2020, quarta-feira. Olha, a gente não está falando da Ruth Rocha? Então, eu deixei aqui uma leitura para vocês da Ruth Rocha, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma história que fala de romance, de amor, bastante coisa interessante. Também fala de coisas impossíveis, das dificuldades que as pessoas têm, né? Mas a Ruth Rocha, como excelente escritora que é, transformou essa história do Romeu e Julieta aí para crianças. Então vocês vão acessar esse link que eu deixei aqui do YouTube para vocês ouvirem, né? Não vão precisar nem ler, vocês vão ouvir a história de Romeu e Julieta na versão de Ruth Rocha, tá bom? Vamos ver então aqui, língua portuguesa. Nós temos livro Aquipalô, páginas 170 a 171. Hoje a gente vai falar de verbo, de pronome. Então lembra que eu expliquei para vocês dos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso são pronomes, tá? Então vamos ver aqui como que é a atividade de hoje. Flexões do verbo. Flexões, quando o verbo muda. O que é verbo? Verbo é tudo aquilo que a gente faz. É uma ação. Então, qual é o verbo aqui? Olha, tem dois livros. Quero abraço, o que é que eu faço? E o outro, quem disse que eu não vou conseguir? Então, o que é verbo? Ó, quero é um negócio que eu faço. Querer, então é do verbo querer. O que é que eu faço? Ó, faço é do verbo fazer. Então, fazer é uma ação. Então, é um verbo. E aí, o verbo vai mudando conforme o tempo. Por exemplo, lembra que eu falei, se for no passado, do verbo fazer, é eu fiz. No presente, eu faço. No futuro, eu farei. Então, essas são as flexões do verbo. E outra coisa, se for eu faço, e se for nós? A gente pode falar nós faço? Não, aí o verbo muda, por isso que a gente chama de flexões, quer dizer, ele muda, né? Conforme o pronome, conforme o artigo, né? Aí vocês vão ver. Que verbos há nesses títulos? Então, já até falei, né? Que pronome pessoal reto aparece nos títulos? Já falei o que é pronome. Então, vocês já sabem aí. Imagine que você fosse o autor dos livros e resolvesse colocar o pronome nós, antes de quero, faço e vou. Como ficariam esses verbos? Então, se nós quero, a gente pode dizer isso? Não, né? Nós queremos. Então, como que fica isso no verbo? Quero, faço e vou. Se falar nós, então não é nós faço, nós vou, né? Também não é nós quer, né? Que muita gente fala errado. Então, na letra D, reescreva os títulos do livro usando o pronome nós e faça as alterações necessárias, tá bom? Na segunda parte, escreva o verbo de acordo com o pronome. Então, aqui tem uma frase, ó. Os alunos leem os livros. Leem, do verbo ler. Então, aqui, se eu colocar eu, como que fica? Eu leem? Eu lerei? Como que é? Então, os livros. Ela, os livros. Nós. Então, como que você vai escrever o verbo ler em cada um dessas alternativas aí? Então, ó, o verbo ele apresenta tempo, modo, pessoa e número. Tempo, passado, presente, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo. Isso a gente vai entrar mais em detalhes, né? Que é o jeito que ele se apresenta. Pessoa, primeira pessoa, eu, segunda pessoa,
tu, terceira pessoa ele, ela. Aí por adiante, isso nós já aprendemos. E número, singular ou plural? Quando é um só singular, mais de um plural. Então o verbo ele muda conforme essas características aí, tá bom? Aqui na número 3, releia o trecho a seguir. Entre 1957 e 1972, foi orientador educacional. Então aqui tem algumas palavrinhas que estão em negrito, são verbos. Eu aqui então estou pedindo para vocês pesquisar o significado deles no dicionário. Façam essa pesquisa aí na internet, se não tem o dicionário em casa. Escreva como esses verbos aparecem no dicionário. Por exemplo, não li aqui agora, foi. No dicionário, você não vai encontrar foi. Por quê? Ela foi, o verbo é o quê? Ser. Ela foi, ela é, ela será. Olha como que o verbo muda, tá vendo? Então aí, na letra B, como que aparece no dicionário? Então aqui tá escrito, ó, no dicionário os verbos estão escritos no infinitivo, é quando termina com ar, com er, com ir, tá bom? Agora escreva sinônimos para os verbos destacados no texto. Sinônimo é uma palavra que tem o mesmo significado de outra, só que de uma outra forma, né? Como que eu vou explicar melhor para vocês? Sinônimo significa a mesma coisa, só que com palavras diferentes, tá bom? Vamos ver então agora o que mais que a gente tem aqui. Língua portuguesa a gente já viu. Agora aqui, matemática. A gente também vai trabalhar no nosso livro de matemática, na página 138, ainda em números racionais. Então, olha só. Vamos lá. Aqui tem uma historinha em quadrinho, né? Que no início da aula a professora Milena observou que já foram feitas divisões de 1 por 10, 1 por 100 e 1 por 1000. E aí perguntou, qual é o resultado da divisão de 1 por 2? Aí o menininho fala assim, acho que não dá para fazer essa divisão, porque 1 é menor que 2. Aí o outro já responde, mas a gente pode dividir R$1 entre 2 pessoas. Ah, então se você tiver R$1, como que você divide entre 2? Dá 50 centavos para cada um, né? Então, lembra naquela atividade que nós fizemos que a gente usou a calculadora do celular? É isso aqui, ó. Você, quanto acha que dá o resultado de divisão de 1 por 2? Vamos ver lá, vamos ver na calculadora como que faz? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho a calculadora do meu celular, então eu vou dividir 1 por 2. Então eu vou pegar 1, saiu mais. 1 dividido por 2, que é igual 0,5. Quando a gente fala, que nem a menininha lá falou do real, 50 centavos é menor que 1. Então, lembra, o 0 é porque antes de chegar na vírgula, esse espacinho que tem aqui, ó, esse 0, ele tá antes da vírgula. Então, antes da vírgula representa o inteiro. Se eu dividir ele ficou menos que o inteiro. Então, aqui tem, por isso que aqui tem o 0. E o 5, então, ali, porque deu 50 para cada um, né? Então, 0,5. Deu para entender? Pode usar a calculadora para fazer as outras lá da atividade do livro também, tá bom? Agora você já sabe como que faz. Então, quanto que dá o resultado da divisão de 1 por 2? 0,50, né? Isso é o que a gente chama de números racionais, tá bom? Em seguida, ela pediu para os alunos que usassem a calculadora para determinar o resultado das divisões abaixo. Faça você também. Então, você vai fazer do jeito que eu expliquei ali. 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4.
Vamos ver aqui quanto que dá 1 dividido por 7? Vamos lá na calculadora, então. Então, eu tenho aqui 1 dividido por 7. Igual. Nossa, que número comprido! 0,14285, infinito. Então, o que vocês fazem nesse caso? Nesse caso, vocês vão escrever só até o segundo número. Então, vocês vão pôr 0,14, tá bom? Pode até pôr os pontinhos. Se quiser colocar todo esse número, pode. Mas quando é assim, vocês colocam só os 2 números que aparecem depois da vírgula, tá bom? Vamos lá ver. Bom, e assim vocês vão fazer por todos os outros, tá? Na letra A, o que você observou nos resultados obtidos? Então, o que aconteceu aí com esses resultados? Que número é maior, 0, 5 ou 0,25? Porque você imagina que depois do 5 aí vai ter outro 0, tá? Então, o que é maior? Por exemplo, se você dividir R$1, você tem 2 moedas de 50 centavos. O que é maior, o 50 ou o 25? Vamos pensar. Que número é menor? O resultado da divisão de 1 por 6 ou de 1 por 7? Então, vocês vão olhar ali nos resultados de vocês e ver qual que foi o menor. Matemática, por enquanto, é só. Agora, vamos ver geografia. Livro aqui falou de geografia, da página 74 até a 77. O vai e vem entre o campo e a cidade. Quando a gente diz, lembra lá na prova que caiu sobre a interdependência? Porque o campo não sobrevive sem a cidade e a cidade também não sobrevive sem o campo. Então, um precisa do outro. Por isso existe uma quer dizer, né? Assim, né? Interindependência. Então, vamos ver aqui. O vai e vem entre o campo e a cidade. São espaços que se completam. Então, leia essa história em quadrinhos. Observe que os personagens estão fazendo um passeio. E aí, vocês vão completá-lo. No último quadrinho, vocês vão desenhar o que vocês acham que aconteceu. Então, eles estão aqui no primeiro quadrinho saindo para o passeio. Depois, no segundo, uma das menininhas colheu flores. No terceiro, outra colheu galhos, outra colheu pedra. O que dá para fazer com esses elementos? Então, vocês vão colocar aí, colocar o balãozinho também contando o que eles escreveram. E aqui, então, pergunta o seguinte: o que você percebeu em relação à presença e organização dos elementos em cada ambiente onde os alunos estiveram? Então, você vai encontrar flor plantada no asfalto? Então, essa organização dos lugares onde eles estiveram. Vocês estão vendo que aqui eles estão na cidade, no primeiro quadrinho. Eles estão na cidade. Como que é essa organização? Então, existe concreto, as árvores são menos, né? Menos quantidade. E aí, depois, no sítio, lá no campo, como que é isso? Depois, vocês vão vir aqui, ó, transportando pessoas e mercadorias. Na história que você completou, foi possível observar caminhos entre os diferentes locais. Então, aqui nesse desenho, você pode ver que tem umas flechinhas vindo do campo para a cidade e também tem umas da cidade para o campo. É isso que é a interdependência, você tá vendo, ó? Aqui na cidade a gente não precisa dos alimentos que vêm do campo, só que lá no campo eles também precisam das roupas, né? Dos veículos, dos produtos para aplicar na lavoura, tudo isso. Então, aqui está explicando, na página seguinte está explicando tudo isso, as máquinas que trabalham no campo, né? Então, ó, tá vendo aqui? No sítio eles estão colhendo feijão e aqui na cidade a criança está se alimentando, né? Então, isso também tem o turismo rural. Muitas pessoas hoje gostam de passear no campo, tá? E então vocês vão perceber essa diferença, tá ok? Vamos ver agora aqui. Acabou!
Não se esqueçam que tem atividade de educação física e eu fui lá xeretar a aula do professor de educação física e adorei o professor falando sobre a inclusão. Como vocês já pararam para pensar como será que é não poder enxergar e não poder ouvir ou não poder andar? Como que você consegue fazer uma atividade de educação física sem enxergar? Faça a experiência, vai lá na aula de educação física e olha, e se puder, filma pra gente ver. Vai ser muito legal, não precisa ter vergonha não, porque eu acho muito legal as crianças que participam, tá bom? Beijo para vocês, não deixem de fazer atividade, não acumulem atividade, porque depois fica muita coisa, tá bom? Beijo e até amanhã.